Boa noite, gente. Boa noite a todas e todos. Vamos começar nossa aulinha de macroeconomia. Para a gente começar falando de macroeconomia, a gente precisa entender um pouquinho do que levou a existir, que fez da existência da macroeconomia. Em primeiro momento, a gente tem que perceber que o que a gente viu para trás foi uma parte da economia que lida com os agentes de forma individual. Né, as famílias, os consumidores racionais e as firmas que buscam maximizar seu lucro. Vamos perceber que a macroeconomia ela é muito mais próxima de uma realidade que nós conhecemos do que a microeconomia. É muito mais teórica do que efetivamente prática. Não que não seja, mas ela é mais teórica do que prática. O que a gente precisa entender primeiro é quando a gente começa a falar de macroeconomia, a gente precisa entender algumas coisas que a gente sempre chamou de fundamentos econômicos. Vamos começar. Na microeconomia, nós tratamos dos consumidores de forma individual, aquele consumidor que é racional, principalmente aquele que tem renda e consome. O grande problema, a grande diferença é que na macroeconomia, que nós vamos ver na frente, é que esses consumidores eles podem ser os não racionais, os irracionais também. Todos os consumidores de uma economia são considerados, são contabilizados na macroeconomia. E para eles a gente chama de famílias. Quando a gente fala de governo, de empresa, aliás, de empresa, a gente está falando de a firma que maximiza seu lucro, que busca minimizar custo, que é eficiente. Mas, na macroeconomia, ou seja, na vida real, a gente tem que considerar desde o camelô até as mega empresas, porque todas elas contribuem dentro da economia. Outra coisa que a gente tem que entender, que eu sempre falei para vocês, que nós temos 3 agentes econômicos: consumidor, firma e governo, ou Estado. Hoje a gente vai inserir o Estado dentro do processo para podermos compreender a ação e a existência dele, a atuação dele dentro dessa economia. Nós iremos também, como nós vimos na microeconomia, a gente falou de mercado. Mercado é o espaço onde os agentes transacionam. Agora, nós iremos discutir o mercado e as interações separadamente. Os mercados de formas separadas, ou seja, cada qual com a sua função e com o seu quinhão no mercado, e as suas interações. Exemplo disso que nós temos, em alguns casos, alguns mercados que são muito, muito conhecidos e são pertencentes a um determinado setor, segmento. Existe o mercado de bens e serviços finais, que é bem de consumo, bens produzidos e comercializados. Então, você tem o mercado de bens e serviços, que é o mercado de consumo, tem gente que chama de mercado de consumo também, onde se oferta bens e serviços, se transaciona, compra e vende bens e serviços. Veja que dentro do mercado, que é um espaço onde todo vendedor e comprador comercializa, agora eu vou separar. Na macroeconomia, a gente se estuda eles de forma que interage, mas para isso eu preciso dividir. Então, o mercado de bens e serviços é o mercado que trabalha com comércio, com consumo. Existe o mercado de trabalho, que também oferta e demanda mão de obra, emprego. Existe o mercado de capitais que funciona como comércio de juros e investimento. E existe o mercado de câmbio, que trabalha com moeda estrangeira. Existe o mercado de ações, que trabalha com índice de bolsa. Existem vários mercados e todos eles têm sua inter-relação dentro da economia. A gente vai ver mais na frente como é que funciona isso. Para a gente falar sobre a macroeconomia, a gente precisa entender um pouco do passado. Então, na economia, você tinha algumas situações que a gente chama de sistemas econômicos que surgiram do passado. Inicialmente, a gente começa com Adam Smith, que é o precursor, que ele é conhecido, né, com certeza, que é o criador, precursor do liberalismo econômico. Liberalismo econômico quer dizer a presença mínima do Estado. O Estado trabalhando o mínimo possível, a atuação do Estado dentro do mercado ele quase inexiste, de acordo com os preceitos
de Adam Smith. Ele fez uma obra chamada Riqueza das Nações, que é quando ele começa a falar que existe uma relação entre o mercado atuar de forma individualizada o Estado e o mercado trabalhando de forma individualizada. Esse é o precursor, é a proposta inicial do liberalismo econômico. Mas aí uma das coisas que ele também levanta, ele levanta algumas teses. A primeira tese que ele levanta, ou ele e o grupo, então formado pela época, é que toda oferta gera demanda. O que quer dizer que toda oferta gera demanda? Para Adam Smith, tudo que era ou produzido era efetivamente consumido da sua totalidade. A gente vê que isso não é verdade, mas na época até poderia ser que existisse com um tamanho tão pequeno do comércio, do mercado, e não era globalizado. Se você trouxer para o passado uma ideia atual, será que Adam Smith já preconizava a existência de uma globalização tamanha como nós temos? Claro que não. A outra proposta, outra tese que levantava assim, os pensadores da época do liberalismo econômico, que por conta da oferta que gera demanda, ela não geraria estoque. Por que não geraria estoque? Porque tinha uma mão invisível que regulava o mercado. Essa é a lei chamada Lei de Say, que era o professor, um contemporâneo de Adam Smith. Essa ideia de Smith, ela trazia a ideia de que o papel do Estado era não fazer intervenção no mercado, deixa o mercado agir por si só. Existem várias coisas dentro dele que cabe ao Estado apenas fazer o seu papel de proporcionar bem-estar social. Por outro lado, você tem um outro extremo, que chama um outro teórico chamado Karl Marx, que ele a proposta dele era antagônica, era de que o Estado precisava estar presente na economia de forma forte, de forma intensa, ou seja, o Estado máximo. Porque dentro da proposta de Marx, ele criou a ideia, quando ele criou a sua tese, Smith criou a Riqueza das Nações, Marx criou o Capital, não concluiu, mas dentro dos seus livros produzidos, ele trazia algumas ideias. A primeira ideia era da mais-valia. O que é a mais-valia? A ideia dele era de que, na economia existente, no capitalismo que reinava o mundo, o empresário, produtor, o vendedor, o empresário imobiliário, as empresas, elas recebiam lucro pela sua produção, e a divisão basicamente era 25% desse lucro iria para o trabalhador e 75% iria para o capitalista. E aí, dentro da proposta de Marx, seria o contrário, que o trabalhador, que por sua força de trabalho, foi ele que criou o produto, foi ele que gerou esse produto, ele deveria receber mais. E o capitalista se apropriava dessa parte que lhe cabia, chamava mais-valia, ele recebia mais do que lhe era merecido. Isso aí era uma proposta de Karl Marx de apropriação indébita da força de trabalho do trabalhador. Uma outra proposta que ele traz é exatamente de que dinheiro gera dinheiro. Essa proposta do capitalismo ele não sobreviveria porque o principal condutor da economia capitalista é o dinheiro. Aí ele bota uma equação embaixo que dinheiro gera N, que é mercadoria, e essa mercadoria geraria mais dinheiro. Esse dinheiro com tracinho significa dinheiro diferente. Esse dinheiro de linha é maior do que o dinheiro inicial. Logo, essa diferença é chamada lucro. E é esse lucro que Karl Marx sugeria que era mal dividido, que os capitalistas se apropriavam dele. Em um outro econômico. Então, você tem aqui uma situação de dois extremos. Você tem, de um lado, o liberalismo econômico, o Estado mínimo, e você tem o capitalismo com o comunismo, com o Estado máximo. Comunismo esse que inexiste. Que, de uma forma conceitual, o comunismo, como proposto por Marx, ele não existe se não for
teórico e utópico, que tem hoje, existe um capitalismo mais social, ora não social, ora socialista. O capitalismo, se é que existe o capitalismo socialista, é aquela que também tem o papel dele no mercado, mas também tem o papel social. Estamos nessa condição. Em 1883, mas na verdade não foi em 83 que eu quero falar, depois de muito tempo, surge um outro cara que você tem dois extremos e ele nasceu na época capitalista, a tese desse pensador, John Maynard Keynes, ela nasceu dentro de um berço capitalista. Ele é um autor capitalista, mas aí ele trouxe algumas teses. Para trazer tese dentro da economia, você precisa desconstruir umas teses existentes, que estão no lugar, ele tem que tirar do lugar e botar dele. A primeira tese que ele desconstruiu foi que toda oferta gera demanda. Para Keynes, a demanda que gera oferta. Porque a partir da demanda é que um setor produtivo pode criar produtos e vender. É como se você tivesse produzido produtos no século XVIII, XIX, 20 e 21 continuam produzindo a mesma coisa. Não, as demandas mudam, que a gente viu isso na teoria do consumidor. Como as demandas mudam, é claro, é o que a demanda é que gera efetivamente a oferta. Ele escreveu uma obra chamada Teoria Geral do Emprego, taxa de juros, dos juros da moeda. O juro da moeda a gente fala depois. Mas a tese de doutorado dele se baseou numa angústia de que o grande problema da economia era o emprego. Mas, como a microeconomia resolvia isso, na verdade, entenda-se microeconomia, economia existente. Não existia a macroeconomia. Entenda a economia existente, é que as ações de governo eram feitas de forma pontual, eram feitas em setores determinados, com ações específicas e pontuais, que dava certo para uma e não dava certo para outra. Então, as ações eram específicas e pontuais, ou seja, microeconômicas, hoje em dia. E aí, a angústia de Keynes foi de como pensar que existe a necessidade de você criar uma ação que resolva o problema do emprego. E aí, quando ele fala emprego, é o emprego e a falta dele. São teses diferentes que a gente também vai ver mais na frente. Então, a teoria geral do emprego, proposta por Keynes, ele montava algumas teses. A primeira tese é de que existe uma hierarquia dentro da geração de emprego na economia, que, se você imaginar uma pirâmide, na ponta da pirâmide estão os empresários. Para Keynes, quem gera emprego na economia são os empresários. Os empresários, mas para os empresários eles gerarem emprego, ele precisa entender que ele vai maximizar o seu lucro. Como é que ele vai maximizar o seu lucro? Quando ele vende. Mas só pode ser vendido se houver alguém para comprar. Alguém só compra se tiver renda. E a pessoa que tem renda só pode comprar, só tem renda se trabalhar. Então, como gerar um emprego? Se você observar, você tem um ciclo aí, fechado e contínuo, e que se tiver, como um é dependente do outro, algum deles precisa ser ativado. E para Keynes, quem precisa ser ativado é o empresário. É o setor produtivo, é o setor empresarial. O capitalista em si, ele precisa ser ativado. Aí ele vem a tese mais famosa de Keynes, que é que o Estado tem a obrigação de se endividar para proporcionar o bem-estar social. Quando ele diz isso, ele está dizendo o seguinte, que o Estado tem o papel de fazer essa intervenção para que esse ciclo vicioso, no caso do desemprego, ou da falta de emprego, ele seja convertido em um ciclo virtuoso. Porque, observe, se uma economia está parada, é porque não tem consumo. Porque, como a gente aprendeu no início, a economia é a ciência do consumo. Se a economia é a ciência do consumo, eu posso afirmar que sem consumo não há economia. Se você olhar direitinho, então, consumo. Para que haja consumo, eu preciso ter renda. Para que haja renda, precisa ter emprego. Ou seja, quem resolve esse problema é o empresário.
Mas como é que o empresário vai efetivamente gerar emprego na economia? Entra aí o papel do Estado. O Estado ele tem que se mobilizar para resolver esse problema proposto por Keynes. Então, Keynes entende que o Estado ele vai resolver o problema com as intervenções. Ou seja, para Keynes, o Estado tem que pegar dinheiro, entenda dinheiro advindo, dinheiro público advindo dos contribuintes, coloca esse dinheiro na mão da classe produtiva, do setor produtivo, este irá executar a função, a obra, e ele vai gerar emprego. É o papel do Estado fazer isso. Então, de forma indireta, quem gera emprego é o Estado. Mas para Keynes, não. Para Keynes, de forma direta, é o empresário que gera emprego. De forma indireta, seria o Estado. Mas vamos entender isso de um exemplo mais real. A duplicação da 232 ou a duplicação da 101 ou o conserto da 101 que passa pelo Estado, como é que funcionou? O Estado, entenda-se Estado como governo federal e estadual, pegou recursos e colocou na mão de empreiteiras. Estas iriam executar, porque o Estado não faz, ele contrata para fazê-lo. Quando ele faz isso, quando ele disponibiliza esse recurso, ou seja, licitação, aquela coisa tudo certo, ele está colocando recurso público na mão da iniciativa privada. Esta vai executar a obra. Para executar a obra, ela vai gerar emprego. Então, uma das propostas do segmento da economia, proposto por Keynes, é que o Estado, de forma indireta, ela faz com que, de forma direta, o empresário gere emprego. E aí, o que a gente precisa entender o que aconteceu? A economia ela é dividida em 3 setores. O setor primário, o setor secundário e o setor terciário. O setor primário é o setor de matéria-prima. Muitos chamam de setor agrícola. É o setor de matéria-prima. É onde você tem a matéria-prima para qualquer coisa, para a produção de bens, ou seja, é o setor que vai gerar a matéria-prima. O setor secundário é o setor da indústria. O que é o setor da indústria? É o que pega essa matéria-prima e transforma em produto final. Então, o setor secundário é o setor que transforma a matéria-prima em produto, que vai ser vendido no setor terciário, comércio e serviço. Então, você tem matéria-prima, produção, venda. Esses são os setores da economia. O que acontece que esses setores eles estão interligados entre si, tá? O que a gente precisa entender a partir daí? Que a economia ela surgiu dentro dessa proposta de que o grande problema na economia era propriamente a falta de emprego, segundo a proposta keynesiana. Vamos lá. Vamos pegar uma situação onde a tese de Keynes foi efetivamente colocada à prova. Vamos lá, vamos trazer. No final, nos anos 20 e 30, final dos anos 20, entre os anos 20 e 30, você sabe que houveram a Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, onde você tinha a Europa se degladiando, de um lado, e a população, o povo, os que não estavam combatendo, estavam com consumo, estava sem consumir bens de consumo. Eles não tinham acesso a bens de consumo, porque, ora, as pessoas estavam com as indústrias, fábricas sendo destruídas, ora, essas pessoas estavam na guerra. O que acontece é que os bens de consumo eles estavam ficando escassos. Daí os Estados Unidos entram para ofertar esses bens de consumo para esses empresários, para essa população europeia propriamente dita, enquanto eles se degladiavam. O que acontece é que a economia americana ela tinha um tamanho, que a gente chama de matriz industrial. Então, ela tinha um tamanho. O que acontece é que, com um aumento da demanda por bem de consumo, os Estados Unidos ele se propôs a inchar a sua matriz e ofertar para poder alcançar
e levar todos os bens de consumo necessários para essa nova demanda. E aí você teve o aumento de novas fábricas, investimento pesado, seja do Estado, seja de fora. Então, várias pessoas pegavam, aí eu vou explicar logo depois, essas empresas, elas começavam a receber recurso financeiro, investimento, vindo de fora, via Bolsa de Valores. Então, as empresas recebiam dinheiro via Bolsa de Valores para poder se expandir. Daí elas se expandiam, criavam-se novas. Mão de obra nunca estaria... Existia o pleno emprego dos recursos. Todo mundo praticamente estava trabalhando. Havia desemprego voluntário na época, segundo o modelo keynesiano. O desemprego era voluntário. Então a economia estava muito bem obrigada, desse tamanho, como a economia começou a expandir de uma forma que o seu tamanho deve ter aumentado em 2 vezes. Mais ou menos em 2 vezes a sua matriz. Então você tinha um modelo, um tamanho, e ele expandiu, e no mínimo o dobro do tamanho. Só que a guerra acaba. E quando a guerra cessa, eles começam, não de uma forma abrupta, mas de uma forma paulatina, disse, não, nós não queremos mais os produtos, bem de consumo, que a gente vai resolver aqui entre nós. E aí o problema que causou nos Estados Unidos. O que fazer com esse excesso de demanda, de oferta? Se a demanda caiu e a oferta estava inchada, e aí eu posso fazer a analogia para 2008, você tem uma bolha. Eu imagino que você tem uma bola dentro, uma menor dentro e uma bola maior fora. Essa bola maior estava sendo injetada por recursos que vinham de fora. Mas, na verdade, a estrutura real do emprego americano, ele era a bola menor. E ela começou a inchar, começou a gerar emprego para mulheres, para pessoas mais velhas, para poder suportar essa produção, essa demanda que existiu na Europa. Quando ela cessou, as empresas americanas, a indústria americana começou a não saber o que fazer com essa oferta, esse estoque. A única forma de resolver o estoque é baixar preço. Mas baixar preço, a gente baixa custo de produção. Como a gente aprendeu imediatamente o slide anterior, você sabe que o custo de produção, quando baixa, o lucro baixa. E não é a intenção do empresário o lucro diminuir. E aí o que acontece? Você tinha a demanda diminuída, tá, indo para o normal, a oferta lá, o estoque, e aí ele começou a demitir. E aí, gente, as empresas começaram a quebrar. Só que o grande problema não foi só que a economia começou a quebrar. O problema foi que os investidores que acreditavam nessa bolha, sem conhecê-la, eles perderam tudo. Um exemplo que eu dou é como se você fosse pegar um recurso financeiro seu, pegar, sei lá, R$1.000 e comprar todinho de saca de laranja. Eu quero R$1.000 de saca de laranja. Mas você quer que eu leve para sua casa? Não. Eu quero que você pegue esse saco de laranja e vá vender no mercado. Eu quero de volta os meus 1.000 mais o ganho. Isso é fato, isso é normal. A comercialização normal. Você imagine que a economia toda, todo mundo da sala, resolveu comprar R$1.000 de laranja, todo mundo. Alguns audaciosos começaram a comprar 2, 3, R$10.000 de laranja, que achavam um bom negócio. Todo mundo estava comprando laranja e mandou as pessoas venderem a laranja. E de uma hora para outra, você descobriu que a laranja nunca existiu. Ou ela não existiu, ou ela já veio podre. O que acontece? Que o dinheiro que eu investi, que eu esperava o mesmo valor e mais os juros, ele passou a não existir. Houve perda de recursos. Muitos investidores nessas empresas que estavam infladas, eles simplesmente perderam todo o seu recurso. Inclusive, rebateu aqui no Brasil. Grandes cafeicultores, eles vendiam 5 anos de safra para frente. Né? Então, ele tinha 5 anos de safra de café já vendida, era só produzir, colher e devolver, entregar para quem pagou. 5 anos antecipado para investir em bolsa de valores.
Você imagina o que aconteceu com esses empresários. Eles quebraram, a economia quebrou junto. Os Estados Unidos, então, estava com o nível de desemprego em torno de 12%, 25%, 20%, era muito alto, era um país quebrado. Estava com inflação de 2 dígitos. Isso aí é extremamente não entendível hoje em dia. Inclusive, semana passada, saiu um noticiário na TV de que a economia americana ela está numa recessão pior do que a da década de 30. Porque hoje o nível de desemprego, você tem hoje em torno de 27 milhões de americanos desempregados. Entenda desempregado as pessoas que estavam trabalhando e deixaram de trabalhar. Desempregado para a contagem é isso. E não as pessoas que nunca trabalharam. Então você está com 22 milhões e chega a cerca de mais de 10% da população americana está desempregada. Então observe que houve uma grande perda de emprego, e aí eles já compararam que foi tão ruim quanto a da década de 30. O que aconteceu nesse período, que no dia 29 de outubro de 1929, houve a quebra final oficial da Bolsa de Valores. Então, e também chamaram de craque da Bolsa de Valores. O craque da Bolsa de Valores exatamente aconteceu quando todo o investimento que existia dentro dessa bolha é como se agora está valendo. Você comprar algo, não vê esse algo, e quando você vai ver de fato, aquela coisa não é aquilo que você comprou. Isso aí que aconteceu. E a economia quebrada, o então presidente Franklin Delano Roosevelt chama Keynes, o inglês, que vai tentar validar a sua proposta de que existia uma teoria geral do emprego. O grande problema dos Estados Unidos era exatamente o desemprego. E aí Keynes traz essa tese para ser efetivada dentro da economia americana, e a proposta foi carta branca para poder implementar as ações que ele julgava necessárias. O que acontece é, claro, que o exemplo que eu vou usar é um exemplo fictício, que é para vocês entenderem, mas logo em seguida eu explico. A proposta de Keynes era abrir licitação pública para cavar buraco. Qual é a ideia? Primeiro que ele levantava que o Estado tem a obrigação de se endividar para proporcionar o bem-estar social. Primeira tese. A segunda tese, claro que não existe cavar buraco. A gente está falando aqui, o Estado ele estava criando frentes de trabalho nesta economia, gerando frente de trabalho, para que haja uma ativação da economia. Exemplo disso. Quando você pega os recursos e coloca na mão do empreiteiro para duplicar 232, o que é que se está fazendo? O empreiteiro ele pega o recurso, ele fez o orçamento da obra e recebeu esse dinheiro. Ele empregou, porque o empresário ele precisa de mão de obra. Então ele captou mão de obra. Cavar buraco seria isso. Ele gerou emprego. Agora vamos ver o que aconteceu. Como a economia estava parada, os 3 setores da economia estavam parados. Sentido inverso. A pessoa que estava desempregada e passou a ter emprego, ele passou a ter o quê? Renda. Emprego, a gente viu no começo do slide, gera renda. A renda gera consumo. Então, olha lá, o Estado se endividou, proporcionou bem-estar social. Ele se endividou, ativou o setor produtivo, que gerou emprego. Esse emprego gerou renda, essa renda gerou consumo. O consumo no setor terciário, setor de bens e serviços. Então, houve consumo no terceiro setor. Como o setor terciário estava parado, desativado, ele estava sem estoque. É um setor de consumo, é aquilo que você vai comprar um pão, comprar uma roupa, estava desativado, você vai lá, só que ele estava sem estoque. O setor terciário se viu na necessidade de vir para o setor secundário, pedir à indústria mais produto acabado. O setor secundário também estava desativado, estava parado, e estava sem estoque.
estoque de matéria-prima. E ele foi lá, pediu ao setor primário matéria-prima, que por sua vez estava parado, desativado, e precisou de máquinas e equipamentos do setor terciário para fazer a produção. E aí você tem a ativação da economia nos três setores. Efetivamente, com a ação do Estado, proporcionando o bem-estar social, mas principalmente se endividando. E aí, como Keynes diz, se abriu buraco, tapa-se buraco. Abre-se uma nova frente, uma nova licitação para tampar esses buracos. Então, a economia ela começa a ser reativada e essa ativação ela começa a primeiro trazer esse estoque que estava parado inicialmente, começa a recuperar essas perdas, que foi inevitável. Se você olhar na história, você tem pessoas que se suicidaram por conta da perda total sua e de cliente dos recursos financeiros investidos. E aí você tem uma economia americana como está. Então, olha só, as ações macroeconômicas, elas são as ações que elas são gerais para todos. Dessa forma, Keynes ele trouxe a ideia de que a ação ela não é mais pontual, ela é uma ação que ela envolve todo o setor da atividade produtiva do país, com apenas uma ação de intervenção pública, e não de intervenção no mercado. É uma proposta geral. Daí, todas as ações que eram pontuais, microeconômicas, então, elas passaram a virar microeconômicas, chamadas clássicas. Daí, é considerado Keynes, John Maynard Keynes, o pai da macroeconomia. A macroeconomia, a economia como hoje a gente conhece, ela é dividida em antes de Keynes e depois de Keynes. Ou seja, a economia real que nós conhecemos hoje, ela foi proposta, idealizada e testada por um cidadão inglês chamado John Maynard Keynes. Essa ideia de economia, qual foi a visão? Claro, depois de amadurecida, a gente precisa entender como é que ela funciona dentro de uma proposta dos agentes econômicos funcionando de forma integrada. E aí você tem uma visão dos mercados no fluxo real e no fluxo monetário. O fluxo real ele é composto pelos agentes família e empresa. Família, todos e quaisquer consumidores, empresas, todas e quaisquer empresas. A proposta é que as famílias ofertam mão de obra. O fator de produção que lhe cabe é mão de obra. Cabe à família ofertar mão de obra. Quem demanda mão de obra? As empresas. As empresas precisam de mão de obra. Para que as empresas precisam de mão de obra? Para produzir bens e serviços. Então, as empresas produzem bens e serviços. E aí você tem dois mercados aqui, o mercado de trabalho e o mercado de bens e serviços. Olha só, família oferta mão de obra para ser demandado pela empresa. A empresa oferece bens e serviços para as famílias consumirem. Eles demandam esses bens e serviços. Esse é o fluxo real. Existe o fluxo monetário. Como é que funciona isso? As famílias são remuneradas por esse que a gente acabou de ver, mercado de trabalho. A essa remuneração a gente diz salários. Ou seja, quem oferta salário é a empresa e quem demanda salário é a família. A família, com esta renda, ela vai consumir, pagar pelo consumo de bens e serviços. Para quem? Para as empresas. E aí é onde funciona o fluxo monetário. O que acontece? Lá a gente viu a força de trabalho, qual é a origem e qual é o destino. Então, força de trabalho para a produção de bens e serviços. E aqui, o salário de trabalho serve para o pagamento desses bens e serviços pela empresa. Então, é por esses dois ciclos que existe uma economia. E aí a gente
generaliza os dois num só, que é o fluxo circular de renda e produção. Como é que funciona o país efetivamente? As famílias oferecem mão de obra para as empresas e as empresas pagam essa remuneração por salário. As famílias, aí as empresas oferecem bens e serviços para as famílias que consomem esses bens e serviços com o salário que foi remunerado. Esse é um ciclo, é um fluxo circular de renda e produção. Até aí é uma ideia onde você tem nenhuma intervenção do Estado. Aí você tem a intervenção do Estado. O Estado que vai interagir com as famílias e vai interagir com as empresas. No caso das famílias, existe um fluxo contínuo de ida e volta, de mão dupla, entre o Estado e as famílias. Por quê? As famílias pagam impostos, mas recebem bens públicos. Já pelo lado das empresas, só se tem, a princípio, a ação das empresas em relação ao Estado, que é só ela que paga o imposto, não existe o retorno. Claro que está proposto em algumas situações a ajuda do Estado para as empresas. Existem algumas ações recentes. O governo federal, por conta da pandemia, perdoou algumas ações, o depósito da FGTS, que cabe às empresas, dívidas, ele pode postergar as dívidas, uma série de ações previstas na letra da lei, mas, de um modo geral, não existe essa ação, com normalidade, como a gente não está no tempo de normalidade. Então, o papel do Estado é exatamente isso. O Estado, quando a gente fala de Estado, a gente está falando de um ente, de uma instituição maior, que ela não tem nenhum viés, que foi até falado na outra sala, tem nenhum viés, ele é uma coisa mais de infraestrutura. Já governo é uma ação pontual, então ela vai ter perfis de quem for gestor. Quando a gente discute isso, é muito comum a gente confundir as duas situações, de governo e Estado. Ação de governo e ação de Estado. Exemplo disso é que o Exército Brasileiro, as Forças Armadas, elas são ações de Estado e não de governo. A liberação do valor, que inicialmente era de R$200 e passou para R$600, é uma ação de governo. Então, ações de governo e ações de Estado. Já falei dos sistemas, então vamos lá. Quando a gente for discutir, a partir de agora, a macroeconomia, que eu já entendi, é a parte da economia que lida com o conjunto das ações do Estado. Então, o que é visto? Trata da evolução da economia como um todo. Analisa a determinação e o comportamento desses agregados. E esses são renda, então a discussão sobre renda, formação e destino, origem e destino, emprego e as suas relações, produto nacional, que é o PIB, que é o que é que produz riqueza, o desemprego, que é uma ação diferente, lembre-se, emprego é uma coisa, desemprego é outra, investimento é uma outra coisa, estoque de moeda é muito interessante que, quando a gente fala de estoque de moeda, lembre-se que em um país, a quantidade de moeda que circula num país, ela é constante. Porque se inserir mais moeda na economia, a economia infla. Lembrando que o dinheiro mundial, existe alguma tese aí que 25% do dinheiro que circula no mundo é real, 75% é virtual. Isso aí a gente vai explicar mais na frente. Poupança, que ao contrário do que alguns devem pensar, poupança não é a aplicação da poupança no banco. Poupança é a parte da renda onde não se consome. Qual é a parte da renda que não se consome? Por exemplo, para nós cidadãos, a parte da renda que a gente consome é o INSS, exemplo disso. Você recebe sua renda e não consome isso. É uma poupança que foi feita para a população. É uma ação de Estado. Taxa de juros, que é a remuneração pelo uso da moeda, discussão do consumo e as suas interações com todos os outros, balanço de pagamentos, que é a diferença entre o que o Brasil importa e o que o Brasil exporta, é a balança de pagamentos, ou eu pago ou recebo, são as parcerias que a gente vai discutir mais na frente.
o nível de preço e o índice geral de preço, taxa de moeda estrangeira, tudo isso faz parte das variáveis macroeconômicas que essas são algumas delas. Existem várias variáveis que fazem parte da macroeconomia. Então, de uma forma geral, a economia ela se preocupa basicamente em fazer as interações entre o Estado e os seus entes. Primeiro, e a gente tem que discutir algumas coisas que começaram a evoluir. Keynes criou a macroeconomia, mas ela evoluiu. Então, hoje a gente desmembra a macroeconomia da teoria do desenvolvimento econômico. São coisas distintas que a gente vai ver ao longo do nosso curso. Teoria macroeconômica tem a ver com ações de curto prazo. Resolver o desemprego, a estabilização dos preços, são ações de governo. Já a teoria do desenvolvimento econômico são ações de longo prazo. É uma coisa que você faz hoje para que haja, no futuro, o desenvolvimento. Exemplo disso é se você faz uma política, vou dar um exemplo da educação. Se você investe hoje na educação básica, a resposta é daqui a 10 anos. Começar a dar a resposta. Isso é a teoria do desenvolvimento econômico. São ações de longo prazo. Né? Progresso tecnológico, por exemplo, está sendo discutido por esses dias, desde o ano passado, qual a tecnologia 5G que a gente vai usar no país. Porque a decisão tomada da tecnologia que vai ser usada, ela vai durar a vida inteira, ou por um bom tempo. Porque o valor é tão grande, dividido em tantas vezes, que a proposta, que a decisão tomada hoje, ela vai perdurar por gerações futuras. Política industrial, quer dizer, qual é o tamanho da nossa matriz? Aconteceu no início da década de 2000, um apagão energético. Inclusive, o ministro foi até apelidado do ministro do apagão. Por quê? Você tinha, não sei se algum de vocês lembram, a gente apagou tudo no Brasil inteiro, por muitas horas. Por quê? Você tinha excesso de energia no norte, escassez no centro-oeste e escassez no nordeste. Sul ainda tinha um pouco, mas só que eles não eram interligados. No próximo governo, foi que eles fizeram uma malha que interligava elas. Mas elas não se interligavam. Um exemplo errado, outra falha, é a nossa malha ferroviária. Cada um chegou aqui e fez uma malha diferente. Para vocês que não sabem, por que não é possível ligar todas as linhas à malha ferroviária do Brasil? Porque existem bitolas diferentes, ou seja, larguras dos trilhos diferentes, espessura dos trilhos de forma diferente. Então, são trens de forma diferentes que eu não tenho como interligar. Porque não são pequenos tamanhos, são quilômetros de malha ferroviária que não se comunica. É uma política industrial errada e de longo prazo, ou seja, uma teoria de desenvolvimento econômico que deu errado. Isso lá atrás. Ô, professor, a gente pode interromper ou você vai terminar até o fim? Não, você pode interromper. Com relação, faltou uma padronização na questão dos trilhos, né? Isso como a sim, a bitola. As bitolas elas não foram padronizadas, exatamente. E aí foi o terror. Novo. E aí, essas ações, como eu disse lá, aquelas ações que a gente viu aqui das metas políticas, que a gente chama de políticas econômicas, políticas são ações que o Estado, veja, através do governo, não são políticas de governo, e às vezes são políticas de governo. Elas implementam para a população. A primeira delas é política de crescimento econômico. O que é crescimento econômico? Primeira coisa que a gente tem que entender, que crescimento é diferente de desenvolvimento. Crescimento é o aumento do PIB, é o crescimento monetário, é a questão de renda nacional, consumo nacional. Desenvolvimento econômico tem a ver com indicadores sociais, tem a ver com qualidade de vida, que só é concebido, encontrado, a partir de uma política de longo prazo. Desenvolvimento econômico, ele só vai ser conquistado com a ação hoje, um efeito lá na frente. Crescimento não é causa e efeito. O que você faz hoje, você vai ter no curto prazo uma resposta. O que está acontecendo, por exemplo, no mundo inteiro, por conta da pandemia,
baixou o consumo. Se baixa o consumo, gera estoque. Se gera estoque e os empresários não estão vendendo, ele vai demitir. Então você tem, eu não sei quem é o ovo e a galinha, né? Baixou o consumo porque a pessoa desempregou, ou as pessoas se ficaram desempregadas porque baixou o consumo. É difícil saber qual é a origem, quem foi que começou primeiro. Mas, de fato, essa relação de consumo, a falta de consumo, a queda no consumo, com o aumento do desemprego, ou seja, a queda do emprego, elas estão interligadas. Isso é política de crescimento econômico. Crescimento econômico é o crescimento quantitativo da economia. Desenvolvimento é qualitativo. Segundo ponto é a estabilidade do nível de preço. Gente, primeiro a gente tem que entender o que é inflação. Inflação é um aumento contínuo dos preços. Eu tenho um amigo gaúcho, Ângelo Brino Zanella, que ele faz uma coisa, ele sempre fez uma coisa muito interessante, estudou comigo, mestrado. Ele dizia o seguinte, ele fazia o seguinte, ele pegava a renda dele, o salário dele, e no dia 1º de janeiro do ano, ele via quantas cervejas de Boêmia ele podia comprar. E fazia o efeito contrário, o cálculo contrário, no dia 31 de dezembro. Daí ele ia saber o quanto ele perdeu. Ele dizia, olha, a inflação fez com que eu perdesse poder aquisitivo, poder de compra de tantas boêmias. Essa é uma forma. Ou seja, o salário mínimo de 1.045 no dia 1º de janeiro, ele tem um poder de compra. Ele vai ter um poder de compra menor no dia 31 de dezembro. Vamos dizer, inflação. Existem algumas inflações, a de demanda, que tem a ver com o consumo, a de custo tem a ver com o empresário, que é a inflação de custo. Quanto maior o custo de produção, mais caro o produto vai ficar. E a inflação inicial, ou seja, mesmo com tudo certo, mesmo com tudo, ainda assim tem, ela tá, a inflação, ela, por conta da pandemia atual, ninguém está comprando, ninguém está produzindo, vai gerar um tipo de inflação também, ou seja, por perda de poder aquisitivo. Depois a gente vai discutir a questão do equilíbrio externo, que é onde você vai relacionar as relações comerciais entre países. Lembre-se que a relação comercial entre países, ela é bilateral, ou seja, existe uma relação bilateral entre países, ou seja, quando a gente for calcular política, equilíbrio externo, a gente tem que ver qual é o valor da parceria entre aquele quando a gente compra e quando a gente vende. Então, o Brasil, ele exporta e importa. O Brasil exporta, só um instantinho. Então, junto aqui. Ô, professor, com relação à questão de exporta e importa, né? Diga. Desculpa aí. A balança comercial é de extrema importância no sentido de superávit e déficit primário, não é isso? Que é o que está escrito exatamente nesse tópico 3. Mas assim, você tem que lembrar duas coisas muito importantes. Quando você tem relação comercial bilateral, que a gente vai ver isso nas próximas apostilas, você tem uma relação comercial bilateral. Ou seja, você tem uma relação entre comprar e vender entre países. Você tem que ver o que é parceria entre países. O equilíbrio externo se dá. Qual é a parceria entre o Brasil e os Estados Unidos? Hoje o Brasil é deficitário. O Brasil compra mais dos Estados Unidos do que vende. Então a gente tem mais saída. Já com a China, a relação é o contrário. A China compra mais da gente do que a gente dele. O que quer dizer essa relação? Déficit externo ou superávit externo. O que quer dizer? Déficit externo quer dizer eu estou gastando mais, comprando mais no país do que ele me comprando. Então, no saldo, eu estou gastando mais do que ele. Logo, o saldo é deficitário. Quando existe, ao contrário, Brasil e Argentina, por exemplo, o Brasil vende mais do que compra lá nos Estados Unidos, na Argentina. Então, ela tem uma relação superavitária, saldo positivo. Um outro ponto é a distribuição equitativa da renda. Porque existem políticas, ou seja, ação de governo, que elas são de longo prazo, como a gente viu agora há pouco, política fiscal, política de investimento e tudo mais.
São tentativas de, por exemplo, o aumento do poder de compra de classes mais baixas. Quando o Estado quer ver como uma política de governo é reduzir, aumentar a alíquota do imposto de renda. Se ele aumenta a alíquota do imposto de renda, as pessoas que recebem até tanto, e essa cota vai aumentar, ou seja, eu aumento mais gente, mais pessoas isentas. Como o governo passado não corrigiu a tabela do imposto de renda, mais gente entrou para pagar imposto de renda. Porque o poder aquisitivo não cai, os salários são repostos, então, assim, vamos supor que ela seja 1.500. E aí o salário que era 1.499 ganhou 10%. Então ela passou a ganhar em pagar imposto. E aí, se ele tivesse aumentado e acompanhado, essa pessoa continuaria a não pagar. Isso é uma política de igualdade de renda. Aí a gente vai discutir essas políticas, por exemplo. Política econômica e distribuição de renda, elas têm uma relação. Aí a gente vai ver ela dentro da proposta de que cada ação ela vai gerar uma reação. Então você tem a ação, você tem o aumento, a renda aumentada e você tem um efeito. Aqui você tem a redução do emprego e estabilidade de preço. Existe uma relação que a gente viu agora há pouco, de que a partir do momento que você aumenta o emprego, você aumenta o consumo. E por incrível que pareça, o preço aumenta. E a gente vai ver isso também. Neste caso, a gente vai discutir, perceber como é que é a interação da macroeconomia propriamente dita com as relações da economia real e economia monetária. Na economia real, a gente tem as relações. Olha só o que a gente falou no começo. O mercado de produto, bens e serviços, e o mercado de trabalho. Esses produzem isso. Esses trabalhadores produzem bens de consumo. Ou seja, qual é o efeito disso? O efeito do mercado de bens e serviços é que ele vai incidir sobre o PIB. No mercado de trabalho tem a ver com salário nominal. Ou seja, um paga o outro. Porque esses daqui tem que se relacionar. Esses se relacionam, os salários é que vão gerar, por exemplo, a renda nacional. Já na parte monetária, o monetário, quando a gente fala de monetário, a gente está falando de moeda, dinheiro, cascalho, papel, moeda. Quando a gente fala de títulos, é o que a gente vai discutir, que é um dinheiro escritural, que é não monetário, mas ele tem um valor monetário. A gente vai discutir que eu posso muito bem pegar essa caneta e dizer, quem comprar essa caneta vale R$1 no mercado, mas quem comprar esta caneta, ela vai valer R$5. Que eu vou dar um valor por ele. Qual é o efeito disso? O efeito disso é que no mercado financeiro, o efeito é de geração de juros. E no efeito de estoque de moeda. Por exemplo, no estoque de moeda, como eu disse anteriormente, a quantidade de moeda na economia ela é constante. Um exemplo que eu gosto muito de dar é Mega Sena. Vamos imaginar que você tem um local onde fechado, só a gente que mora, só a turma do primeiro B está lá na sala, a renda é só a gente. Cada um de vocês tem R$1.000, R$10. E cada um joga na Mega Sena. É como se você pegasse um saco, botasse no meio da sala e todo mundo botasse R$10. Amarrasse o saco e fizesse sorteio. Só um vai levar. O que aconteceu é que um ficou rico e todos ficaram pobres. Mas o dinheiro continua circulando lá, é o mesmo dinheiro. Não vem o dinheiro de fora. É a quantidade de moeda e a economia. Quando a gente fala, e essa moeda é moeda doméstica, é real, moeda real. Nos Estados Unidos é o dólar. Quando a gente fala em mercado de divisas, a gente está falando de moeda estrangeira, que ela gera uma taxa de câmbio. Essa taxa de câmbio ela vai ser discutida, vai ser considerada a partir do volume que nós temos. E aí eu vou explicar que a taxa cambial tem a ver com demanda e oferta de moeda estrangeira na economia. E aí, quais são essas ações, efetivamente? O que é uma política fiscal? É a política que incide sobre a renda, sobre mexer na arrecadação do governo. É fiscal. Ou seja, se eu vou o que se faz para que aumente, por exemplo, os impostos, a tributação? Ou criar novos, ou aumentar, ou alterar, enfim. Isso é política fiscal. Política monetária tem a ver com
o que fazer para aumentar ou diminuir a quantidade de moeda na economia. O governo simplesmente pode dizer assim, a partir de hoje, o que Collor fez em 92, ele falou, todo mundo que tinha renda depositada no banco não pode usar, só pode usar com dinheiro que foi depositado daqui para frente. O que ele fez? Ele parou o consumo, ele freou o consumo na tora. Ele simplesmente, o carro estava em alta velocidade e o cara simplesmente freou o carro. Todo mundo foi para fora do carro, ou seja, freou a dupla. Política cambial e comercial, ela tem a ver com a relação desse câmbio, quando eu digo câmbio, eu digo moeda estrangeira, com o mercado propriamente dito. E a política de renda, que na verdade, gente, política de renda é uma subitem da política fiscal. Aqui em diante eu vou começar a explicar, e aí vocês vão ver item a item, que a gente vai voltar a isso depois, dos efeitos da política fiscal, as políticas monetárias, a política fiscal versus política monetária, política cambial versus política comercial. E aí a gente vai perceber, e aqui a política de renda, que é propriamente por isso que foi feito de uma forma separada. E aí a gente vai ver que existem interações entre essas políticas. Lembrando sempre, existem políticas